Paz e bem, irmãos e irmãs. Com muita gratidão nos reunimos em torno da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo ilumine o nosso coração e nos conduza, fortalecendo a nossa fé e renovando a nossa esperança. Neste sábado, a Igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, grande exemplo de caridade e amor ao próximo. A liturgia nos lembra que, muito embora nem sempre compreendamos os seus desígnios e nem sempre percebamos a sua presença, Deus caminha conosco, nos guarda, nos cuida. Abrindo o coração para perceber que o Senhor nunca abandona o seu povo, mas o guarda como um pastor ao seu rebanho, celebremos com fé. Leitura da profecia de Zacarias. Levantei os olhos, e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde vais? Respondeu-me: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo que lhe disse: corre a falar com esse moço dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Dispersou Israel, vai congregá-lo e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente.
consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste sábado nos ajudam a aprofundar a nossa confiança no amor de Deus e a amadurecer na fé. Na primeira leitura, o profeta Zacarias traz uma belíssima promessa. Deus mesmo será uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém, e será a glória no meio dela. Essa mensagem poderosa nos mostra que não precisamos temer, porque o Senhor protege o seu povo de todos os lados e habita no meio dele. Queridos, quando nos sentimos vulneráveis e frágeis, Deus nos envolve com sua presença protetora. Quantas vezes nas dificuldades do dia a dia sentimos que não vamos conseguir? É justamente aí que o Senhor quer nos recordar que Ele está conosco, que é a nossa força e proteção. O salmo que hoje cantamos reforça essa mensagem com palavras de consolo. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Deus não nos abandona. Ele nos conduz com ternura, cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Em tempos de aflição, precisamos confiar que Ele está no comando e que jamais nos deixará sozinhos. No Evangelho de hoje, vemos Jesus sendo seguido e admirado por muitos. Ele fala sobre o sofrimento que está por vir, mas seus discípulos não compreendem o que significa ser entregue nas mãos dos homens. E por medo, não fazem perguntas para entender melhor. Irmãos e irmãs, não tenhamos medo como tiveram os discípulos. Tenhamos coragem de buscar conhecer as coisas afeitas à nossa fé, mesmo que esse conhecimento venha em direção contrária ao que desejamos. Os discípulos queriam ficar na presença de Jesus para sempre, não queriam ouvir sobre sua morte. Ao seguirmos Jesus, temos de estar preparados para colher também as dores, as provações, os percalços deste caminho. Assim como os discípulos, nós também precisamos amadurecer na fé, aceitando que a glória da ressurreição passa, inevitavelmente, pelo mistério da cruz. A liturgia nos convida a uma vida cristã mais madura e concreta, a confiar em Deus quando as coisas vão bem e principalmente quando não vão. Quando enfrentamos doenças, crises familiares, desemprego ou momentos de dor, precisamos lembrar que Deus está conosco, nos cercando como muralha e caminhando ao nosso lado. E para nos inspirar nesse caminho de fé concreta e caridade vivida no cotidiano, a Igreja hoje nos convida a celebrar a memória de um exemplo luminoso de entrega total a Deus e ao próximo. São Vicente de Paulo. Nascido na França em 1581, filho de camponeses,
São Vicente, desde cedo, aprendeu o valor do trabalho e da solidariedade. Muito inteligente e dedicado aos estudos, foi ordenado sacerdote já aos 19 anos. Em uma de suas viagens, foi perseguido por piratas e vendido como escravo, condição na qual viveu por 2 anos. Depois de sua alforria, em 1612, foi nomeado pároco em Clichy, nos arredores de Paris, e educou por 4 anos os filhos dos marqueses de Gondi, onde se deu conta do profundo abismo entre ricos e pobres. Assumindo uma outra paróquia, São Vicente de Paulo começou a ajudar uma família doente e sem alimento, mobilizando os paroquianos em uma rede de solidariedade. Ao perceber que a ajuda momentânea não resolveria a situação a longo prazo, buscou uma solução mais duradoura. Assim, em 1617, fundou a primeira célula da Caridade Vicentina, confiada às mulheres da comunidade, chamadas de Servas dos Pobres. A obra cresceu rapidamente e logo recebeu a aprovação do bispo de Lyon. Movido pelo amor de Deus, Vicente dedicou-se inteiramente a essa missão, contagiando muitos com a mesma caridade que transformava sua vida. Pela graça de Deus, em 1617, fundou também as Damas da Caridade e, em 1633, a Congregação Feminina Filhas da Caridade, composta por freiras que cuidam ativamente dos mais frágeis e necessitados. As Filhas da Caridade são, até hoje, a maior família religiosa feminina da Igreja. São Vicente fundou ainda a Congregação da Missão, conhecida como os Lazaristas, que pregava a palavra de Deus nas aldeias. Por meio dela, São Vicente promoveu também a formação do clero. São Vicente faleceu em 27 de setembro de 1660, em Paris. Seu legado nos desafia a amar os pobres não como projeto, mas como encontro com Cristo vivo. Quando nós cuidamos de quem sofre, Deus se torna glória no meio da cidade, e a cruz se torna caminho de ressurreição. Que pela sua intercessão, o amor de Deus se mova em nós e nos leve à prática concreta da caridade. São Vicente de Paulo, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor Deus de poder e glória, que habitais no meio de nós, nós vos louvamos pela vossa palavra, que nos ilumina e nos transforma. Vós sois nossa muralha de fogo, e a vossa glória ilumina as nossas noites. Guardai-nos como pastor atento, conduzi os nossos passos, curai as feridas do nosso coração, sustentai a nossa esperança ao carregarmos nossa cruz. Dai-nos, Senhor, uma fé adulta, que abracemos a vossa vontade, mesmo quando não compreendemos os vossos caminhos. Transformai as nossas dores em oferta e os nossos dons em serviço. A exemplo de São Vicente de Paulo, tornai-nos criativos na caridade, corajosos na justiça, pacientes na escuta, simples no coração. Fazei da vossa Igreja uma casa para os pobres, e de nós instrumentos da vossa misericórdia. Acolhei este dia as nossas famílias, os doentes, os que estão sós e os que perderam o rumo. Permanecei no meio de nós e fazei resplandecer a vossa glória em nossa cidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Viva este dia com confiança e esperança, sabendo que o Senhor caminha ao seu lado. Um dia abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser, paz e bem.